O tema de hoje é sustentabilidade. Derrubar árvore, caçar, é sustentável? Hoje vamos falar a respeito do termo sustentabilidade, que é um termo que está muito em voga, que está muito na moda. Todo mundo fala, mas ninguém sabe me dizer o que é. Vamos trazer nesse vídeo uma abordagem sobre este tema tão importante, mas ao mesmo tempo pouco explorado. O objetivo desse vídeo não é trazer verdades absolutas, nem tampouco esgotar o tema. Aqui a nossa intenção é estar fazendo um debate, um diálogo saudável a respeito do tema. Esses dias eu vasculhando a internet, dando uma pesquisada em sustentabilidade e paisagismo, eu me deparei com um artigo de um grande portal de notícias que me chamou muito a atenção. E eu resolvi ler esse artigo, e essa foi uma publicação de um grande paisagista do Brasil, paisagista muito famoso até. Tava ali, rolando, lendo, e aí eu me deparo com a seguinte afirmação: vasos vietnamitas são sustentáveis. Isso me chamou a atenção de um jeito que eu fiquei até meio perplexo. Vamos analisar melhor isso aí. O vaso vietnamita, como o próprio nome já propõe, ele vem do Vietnã. Do Vietnã até o Brasil, vindo de navio cargueiro, trazendo containers, atravessando mais de 15 mil quilômetros pelo oceano, chegando lá no Porto de Santos e sendo distribuído pelo Brasil, não me parece uma parada muito sustentável, sabe? Você imagina que lá no Vietnã as condições de trabalho elas são análogas ao trabalho escravo. Uma vez, aqui na cidade, quando eu ainda trabalhava com meu pai, lá no viveiro de plantas, onde trabalhei com ele durante muitos anos, mais ou menos ali pelo final de 2010, talvez o ano de 2011, nós tivemos a ilustre visita de um senhor chinês, e esse senhor, ele era importador de artigos e objetos que vinham da Ásia. Em especial, ele veio nos procurar para apresentar a sua linha de vasos vietnamitas. E ele me contou, e ao meu pai também, que estava presente no momento, que ele viu todo o processo de fabricação dos vasos. Esses vasos são feitos em fornalhas gigantes, fornalhas imensas, que podem chegar a mais de 1.200 graus de temperatura, tanto para queima da argila e do barro, quanto para vitrificação. Aquele processo de vitrificação que faz com que o vaso fique bonito daquele jeito. E ele contou que as condições de trabalho são bem difíceis, são bem árduas, sendo que os trabalhadores ficam expostos a essas altas temperaturas. Esse senhor, ele não conseguiu nem chegar muito próximo à fornalha que estava sendo feito, os vasos vietnamitas, porque estava quente demais, estava quente, quente, virado no giraia. Isso me fez refletir, será que vasos vietnamitas realmente compõem essa gama, essa casta da sustentabilidade? Diante disso, eu decidi fazer uma pesquisa na internet a respeito de artigos tratando sobre o que seria sustentabilidade. E diante dessa curiosidade de saber, eu me dediquei a pesquisar sobre os termos sustentabilidade e paisagismo. Uma das primeiras ocorrências que tem é o livro do Leonardo Boff. Boff apresenta um livro chamado Sustentabilidade: o que é e o que não é. Aí eu peguei, comecei a dar uma olhada, tal, e eu disse, pô, quem é esse Leonardo Boff? Esse papo aqui tá meio progressista, um papo meio woke e tal. E aí eu peguei, abri a foto do cara, um bicho barbudão, meio com cara de Karl Marx, sabe? Meio que com cara de comunista. Aí eu peguei e comecei a procurar um pouco mais a fundo. Ixi, não, comunista. Pula. Deixa esse trem pra lá, deixa esse trem pra lá. Então eu recorri ao famoso pai dos burros. Só quem é da minha geração vai saber o que é o pai dos burros. O pai dos burros nada mais é do que o dicionário. Como eu não tenho um dicionário físico aqui para mostrar para vocês, fiz uma pesquisa no dicionário online da Michaelis e percebi que sustentabilidade, de acordo com a definição do verbete, significa aquilo que é sustentável. Eu achei meio óbvio, sabe? É um negócio meio, sustentabilidade é aquilo que é relacionado ao que é sustentável. Tá, tudo bem, vamos aprofundar mais um pouco. O que é sustentável? E fazendo um pouco mais de pesquisa, eu me deparei com a afirmação de que sustentável é aquilo que pode perdurar ao longo do tempo. Quando nós falamos de sustentabilidade, geralmente a sustentabilidade ela está muito associada à sustentabilidade ambiental, à sustentabilidade ecológica. Mas não tem como você desassociar sustentabilidade ecológica de sustentabilidade social, econômica, política. Tudo isso está intrinsecamente relacionado. À medida que eu fui vasculhando mais,
fui percebendo que não existe necessariamente um consenso a respeito do que é sustentável. Então, eu trago aqui para vocês essa proposta. Podemos definir a sustentabilidade dentro do meu ponto de vista, não só como paisagista, mas também através de engenharia florestal. Eu sou engenheiro florestal. E aí eu te pergunto, derrubar árvores é sustentável? Caçar é sustentável? Depende. Tudo vai depender da forma como é abordado o tema. Vou dar um exemplo para você. Imagina que o dióxido de carbono, que é carbono. Carbono é o que faz a mesa, é o que faz a porta, é o que faz a comida. Eu sou composto de carbono e o dióxido de carbono é o que podemos dizer que é o grande vilão da sustentabilidade hoje, principalmente nos relacionando, nos referindo ao meio ambiente e à sustentabilidade climática. Um dos principais fatores a respeito desse tema está na liberação de dióxido de carbono. Será que o ser humano realmente está causando esse impacto todo? Será que o ser humano é uma gotinha no oceano e essas mudanças seriam naturais, cíclicas do planeta Terra? Então você imagina que se eu planto uma árvore, essa árvore cresce, à medida que ela vai crescendo, ela vai aprisionando carbono. Ela vai crescendo, ela vai aprisionando, aprisionando, aprisionando. Quando a árvore atinge o ponto de clímax, por assim dizer, quando ela chega no topo do dossel da floresta, ou seja, na parte superior, ela estaciona esse aprisionamento de carbono, o dióxido de carbono. Como a gente sabe, árvores, as plantas de forma geral, durante o dia liberam oxigênio e aprisionam dióxido de carbono. E à noite elas consomem oxigênio e liberam o dióxido de carbono. Quando a floresta está em crescimento, ela aprisiona esse dióxido de carbono. Então, peraí, se o dióxido de carbono que estava na atmosfera foi aprisionado na árvore, dali ele não sai mais. Como é que ele volta para a atmosfera? Ele vai voltar somente se ele for incinerado. É a queima desse material, madeira, que vai liberar para o ar, para a atmosfera, esse dióxido de carbono. Então, quando eu pego e corto uma árvore e transformo numa mesa, numa porta, num violão, eu ainda estou mantendo ele aprisionado. E olha só a sacada. Quando eu derrubo uma árvore na floresta, eu abro espaço para a entrada de luz na parte interna, interior, na parte mais baixa da floresta, e as plântulas e sementes que estão ali encontram as condições ideais para prosperarem e se desenvolverem. Diante da derrubada da árvore que eu falei agora há pouco, que vai continuar aprisionada, a não ser que ela vire lenhas, a não ser que ela vire carvão. Aí sim, aí a gente está devolvendo para a atmosfera esse dióxido de carbono. Então, quando eu pego e derrubo a árvore e abro espaço para outras árvores crescerem, eu estou novamente aprisionando dióxido de carbono na atmosfera. Então, sim, diante do contexto, é sustentável derrubar árvores. O nome desse processo chama-se manejo florestal de uso sustentável. É uma prática que é, inclusive, uma das atribuições profissionais do engenheiro florestal. O engenheiro florestal é o profissional responsável por planejar e projetar esse tipo de intervenção na floresta. A mesma coisa a gente pode estar falando para caça. Caçar é sustentável? Quando nós utilizamos o termo caçar, parece um nome agressivo. É um nome. Eu não caço e eu não gosto de caçar, mas a caça, ela pode ser uma forma de preservar a natureza. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro, vivencial, que eu experimentei ao ano de 2010. Em 2010, eu morei numa comunidade no meio da floresta amazônica chamada Nazaré. Lá só se chega ou de helicóptero ou de embarcação. Eu trabalhava numa comunidade próxima ao distrito de Nazaré, chamada Reserva Extrativista do Lago do Cunhã. Uma reserva onde tem uma das maiores concentrações do planeta Terra de jacaré-açu. Sabe aquele compridão de 6 metros? Então, tinha tanto jacaré que estava retirando a pesca da comunidade local e estava gerando uma superpopulação de jacarés. Então, foi legalizado o abate através de um plano de manejo dos jacarés, que acabou gerando renda, inclusive para aquela comunidade. Então, a caça também pode ser sustentável a partir da ótica e da forma como é introduzido.
É aquela velha máxima, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, é a quantidade. Retomando o assunto da sustentabilidade dentro do paisagismo, não me parece, como eu afirmei inicialmente, que o uso de vasos vietnamitas seja algo sustentável. Para falar a verdade, me parece muito pouco sustentável. Se você quer realmente implantar na sua vida, na sua cultura, nas suas ações, a sustentabilidade, fazer algo que seja sustentável, você pode apostar, por exemplo, na aquisição de materiais e produtos locais, da sua região mesmo, consumindo do comércio e de produtores da sua região. Com isso, você, além de estar estimulando o comércio local, você vai estar reduzindo a circulação de cargas e transportes através de rodovias, hidrovias, e com isso, sim, trazer o conceito de sustentabilidade a um patamar mais aceitável. Então, quando nós falamos de sustentabilidade no paisagismo, nós estamos falando, na realidade, a respeito de práticas que possam permitir com que o jardim seja manejável, haja um equilíbrio. Porque jardim, ele pede manutenção, mas será que o excesso de manutenção é sustentável? Um jardim, ele pede água para irrigação nas plantas, mas será que o excesso de água nas regas não é uma coisa antissustentável? Será que usar plantas que exijam demais adubos minerais não é uma prática pouco sustentável? Será que o uso de matéria orgânica e adubos naturais não pode ser uma prática mais sustentável? Eu acho que esse é um assunto que precisa ser debatido, que merece muita atenção e reflexão, para que a gente possa, sim, de alguma forma, garantir a sustentabilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu comentário aqui embaixo. Comentem se vocês concordam ou discordam, qual é o seu ponto de vista a respeito da sustentabilidade, e nós nos encontramos nos próximos vídeos. Beijos e abraços, e até a próxima, pessoal!